Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para partilhar a figura de Maria nos Evangelhos. Nos vídeos anteriores, nós havíamos partilhado sobre Maria no Evangelho segundo Marcos, depois nós aprofundamos Maria no Evangelho segundo Mateus e hoje nós iremos partilhar um pouco mais sobre a figura de Maria no Evangelho segundo Lucas. Então, a gente sabe que os Evangelhos segundo Mateus e Lucas são os dois evangelhos que desenvolvem a origem de Jesus, porque relata a anunciação, o nascimento, a infância, nos primeiros dois capítulos de cada um dos dois evangelhos, tanto Mateus como Lucas. Daí essa parte ela ser chamada pelos estudiosos de narrativas ou evangelhos da infância, que isso não se encontra no Evangelho segundo Marcos, nosso primeiro vídeo. Então, essas narrativas, como nós vimos, e só retomando um pouco hoje, elas não se tratam de uma biografia para matar a curiosidade sobre os pormenores da vida de Jesus, mas elas procuram aprofundar a identidade de Jesus, principalmente para defender a sua humanidade e situá-lo na história da salvação. Então, elas introduzem cada evangelho e estão em função do mistério pascal de Cristo. Já apresentam a figura do menino como o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, dando pistas daquilo que posteriormente o leitor vai encontrar ao longo do Evangelho. Então, se Mateus procurou dar seu enfoque na figura de José, Lucas coloca sua evidência na figura de Maria. Mas será que para o evangelista Nossa Senhora seria apenas a mãe de Jesus? Qual a principal característica de Maria nesse evangelho? É o que nós vamos ver hoje. Maria no Evangelho segundo Lucas. Então, nós sabemos que o Evangelho segundo Lucas é a principal fonte bíblica da Mariologia. E Mariologia nada mais é do que o estudo sobre Maria, pois apresenta o maior número de citações referente a Nossa Senhora e de forma bastante elaborada. Por isso é um evangelho tão caro, tão rico em detalhes acerca da figura de Maria. Então, o que consiste, o que o Evangelho de São Lucas apresenta para nós sobre Maria? Primeiro, o relato da Anunciação, Lucas 1, 26, 38. A visitação à sua prima Isabel, Lucas 1, 39, 45. O Magnificat, o Cântico de Maria, em Lucas 1, 46, 55. Depois, o nascimento e a visita dos pastores, em Lucas 2, versículos do 1 ao 20. A apresentação do templo, dando continuidade nos versículos 22 a 35 deste capítulo. Depois, a vida oculta em Nazaré, Lucas 2, 39 e Lucas 2, 51. E o desencontro no templo, Lucas 2, 41, 50. Então, nesses dois primeiros capítulos, a gente vê a infinidade de passagens onde Nossa Senhora agora é a protagonista das ações juntamente com Jesus. José aparece, mas aparece de forma coadjuvante, ou seja, ele aparece como participante das cenas, como um colaborador, mas aqui a evidência maior é em Nossa Senhora. E aí depois, na vida pública, a gente vê também a presença de Maria, a mulher na multidão e também, sobretudo, na preparação para o Pentecostes. Então, essas narrativas, elas acabam sendo apresentadas como em paralelo às narrativas também da figura de João Batista. Então, se tem a anunciação de Jesus, tem a anunciação, se tem a anunciação a Maria, tem a anunciação a Zacarias, dos dois meninos, os primos. O nascimento, circuncisão, imposição do nome, a vida oculta de João, tudo isso em paralelo com a vida de Jesus. Então, claro que a figura de Maria, ela segue a proposta do Evangelho. Então, qual é a proposta do Evangelho segundo Lucas? Formar os verdadeiros discípulos do Senhor, marcados por quê? Pela escuta atenta, a guarda, o cuidado, o conservar e a prática da palavra de Deus. Então, o verdadeiro discípulo, segundo Lucas, é aquele que ouve, guarda e pratica a palavra de Deus. Isso está presente lá em Lucas, capítulo 8, versículo 15. E também em Lucas 11, dos versículos 27 e 28. Então é o itinerário do verdadeiro discípulo. Então, como todo discípulo, Maria recebe um chamado especial de Deus e por isso é a primeira vocacionada e discípula
do Evangelho segundo Lucas. Então a gente já percebe que Maria não é só mãe de Jesus, aqui no Evangelho de São Lucas, mas além de ser mãe de Jesus, assume o papel de verdadeira discípula. E é isso que a gente vai desenvolver ao longo dessa formação. Então, primeiro ponto, nós vamos adentrar no relato da Anunciação, tá? Em Lucas 1, 26 e 38. E eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia para acompanhar de perto esse texto. Então, aqui Maria ouve e responde ao chamado de Deus. Então vamos aqui acompanhar o texto. Lucas 1, 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril. Pois, para Deus, nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Então, nesse relato da Anunciação, a gente se depara com um típico relato de Anunciação, onde também a gente vê isso no Antigo Testamento, né? Em algumas mães que se deparam com um chamado especial de Deus e acabam gerando filhos, e esses filhos vão ser consagrados, né? Então, nesse primeiro ponto do relato da Anunciação, a gente percebe que Deus é que toma iniciativa. É Ele que vai ao encontro da pessoa que vai chamar, do vocacionado. Então, o anjo do Senhor aparece a Maria. Então, ele vai ao encontro dela. Então, 3 expressões importantes nessa saudação que o anjo disse a Maria. Primeiro, o alegra-te, né? O harie, do grego, chamado a participar, indica esse chamado a participar da alegria messiânica com a vinda do Messias. O tema da alegria é muito caro no Evangelho segundo Lucas, então já aparece aqui no início. Então, Maria, alegra-te, alegra-te, alegria, que o Messias está por vir. Depois o outro termo é keiharetomene, que é cheia de graça. Então, esse cheia de graça, agraciada, plena de graça, no caso, aos olhos de Deus. Então ela se depara dessa forma aos olhos de Deus que a escolheu. Então quando Deus escolhe, Ele agracia e agracia capacitando para uma missão. Depois, o Senhor está contigo. Essa expressão ela é destinada a todo aquele que recebe uma importante missão, assegurando ao escolhido de que o Senhor o acompanha e o fortalece na missão. Então isso aconteceu com vários personagens bíblicos do Antigo Testamento, onde se deparavam com uma missão importante e sempre a frase "o Senhor está contigo" era uma palavra decisiva para que acreditassem e assumissem a missão que o Senhor os confiou. Então Maria não poderia ser diferente. Então, como o anjo diz, "o Senhor está contigo", ela acaba aqui acolhendo essa palavra como uma segurança para a missão que vai desempenhar. Mas aí depois desse anúncio, geralmente a pessoa fica assustada com tamanha manifestação de Deus, porque não é todo dia que Deus vai se manifestar dessa forma. Então o anjo aparece, ela fica assustada, a gente está aqui, ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Então, de caso ela fica perplexa.
Depois, o enviado de Deus, né, um anjo, ele procura tranquilizar a pessoa, até porque senão a pessoa vai correr do chamado e não vai assumir, né? Então, o anjo ele precisa, de alguma forma, explicar como é que vai dar as coisas, né, como é que as coisas vão se desenvolver, para que assim o vocacionado, ele, ao escutar isso, ele seja tranquilizado e assuma a missão. E aí o anjo vai dizer, não temas. Olha a palavra também, não temas. Também muito cara na Sagrada Escritura. Esse não temas também é uma marca importante para quando o vocacionado se depara com a missão, ele diz assim, eu não vou dar conta disso. Mas aí Deus vai e fala, não temas. Então, esse não temas também é muito importante para motivar o vocacionado a assumir a missão. Então, o nascimento é anunciado juntamente com a missão e o nome da criança. Né? E aí, isso está nos versículos 30 a 33 que acabamos de ler. Depois a pessoa apresenta uma dúvida ou dificuldade. E aí ela apresenta a sua limitação. Né? Nossa Senhora vai e diz assim, como é que se dará isso se eu não conheço homem algum? Lá no versículo 34. Então, mais uma vez, não é uma dificuldade de quem não quer aceitar, mas é uma dificuldade diante de uma missão importante que vai assumir. Então, Maria fala isso, e aí o anjo insiste, mostra os sinais de Deus e convence a pessoa a assumir a missão. Né? Então, no caso, ele vai e diz assim, olha, como acontecerá isso? O anjo responde, o Espírito, no versículo 35, o Espírito descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então ele vai começando a explicar tudo isso com detalhes, e assim Nossa Senhora, ao ouvir mais uma vez essa palavra de encorajamento, a explicação mais ou menos detalhada daquilo que ela vai assumir como vocacionada de Deus, como escolhida de Deus, ela é aquela que responde prontamente e incondicionalmente. Então, como é que ela responde? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, claro que essa última parte ela é um pouco diferente dos relatos de anunciação do Antigo Testamento. E acaba se parecendo um pouco justamente com a prontidão dos profetas ao responder à missão. Então a gente lembra essa eis-me aqui, né? Esse eis-me aqui dá aquela lembrança daquela passagem de Isaías 6:6, quando diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me. A pergunta era, quem enviarei? E aí a resposta, eis-me aqui, envia-me. Então a resposta é muito parecida. Nossa Senhora prontamente assume a sua vocação e assim contribui com o projeto de salvação da humanidade. No segundo momento, Maria põe em prática imediatamente a palavra de Deus. Então ela escutou a palavra de Deus, já respondeu com o seu sim e agora precisa praticar. E praticando, logo em seguida o segundo relato, continuando no versículo 39, que nós não vamos adentrar aqui no texto, mas vamos comentar, e você vai retomar aí na sua casa. Perceber justamente essa prática da palavra de Deus. Ela, depois da anunciação, Maria imediatamente, e o texto fala apressadamente, ela sai à região montanhosa. E aí vai à casa da sua prima Isabel. Então, a serva do Senhor é a primeira missionária. Então, ela é chamada, por isso ela é vocacionada. Depois ela é missionária, por quê? Porque, podemos dizer, ela leva Jesus aos seus parentes, fazendo eles experimentarem a alegria messiânica com a presença de Jesus. Não é à toa que João Batista pula na barriga de alegria porque vê a alegria messiânica lá presente na casa dela. Isabel, repleta do Espírito Santo, responde à saudação a Maria, apresentando elementos importantes sobre a pessoa dela. Esses elementos foram tão importantes que a tradição agregou e, juntamente com isso, surgiu a oração da Ave Maria. Então, parte da Ave Maria é retirado dessa saudação de Isabel. A segunda parte, se não me engano. Aliás, a primeira parte, melhor dizendo. Então, bendita, olha a saudação de Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Isso faz lembrar grandes mulheres do Antigo Testamento, como Jael, lá em Juízes 5:24. A própria Débora, em Juízes 6:34, e também as figuras emblemáticas que, no caso, a própria escritora tem esses livros como títulos, que é o livro de Judite, então a figura de Judite, Ruth e Esther. Então, mulheres
bastante importantes no Antigo Testamento. Então faz lembrar essas mulheres importantes. E bendito é o fruto do teu ventre. Seu sim permitiu a ação de Deus. O fruto do seu ventre é bendito por quê? Porque através dele veio a salvação. Deus acaba visitando o seu povo. Então essa expressão a gente encontra lá em Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 1 a 8. Em decorrência à observância da lei. Então aquele que observa a lei vai gerar frutos. E esses frutos eles vão se propagar sobre todo o povo de Israel. Então, mais uma vez, ela é chamada de bendita no final da narrativa, no versículo 45, onde chamada de bendita, bendita por quê? Porque acreditou no plano de Deus, acreditou no chamado de Deus e por isso foi adiante. Ela acaba sendo instrumento da promessa do Senhor. E aí, logo em seguida, Maria responde essa saudação a Isabel, segundo alguns estudiosos, com o cântico do Magnificat. Então, um cântico muito importante da tradição cristã. E Maria reconhece nesse cântico a sua pequenez diante da grandeza de Deus. E, reconhecendo-se pequena diante da grandeza de Deus, ela louva como um salmista, como os salmistas louvam a Deus e elevam a sua prece ao Senhor, um louvor ao Senhor. Por isso que engrandece ao Senhor. E aí, no caso, louva pelas maravilhas que ele fez em favor de seu povo desde o Antigo Testamento. Então o Senhor, com seu braço poderoso, vai resgatando, libertando, ajudando o seu povo Israel e assim cumprindo a sua aliança feita desde o tempo de Abraão, como finaliza aqui o cântico, e agora encontra sua plenitude com a vida do Messias. Então o cântico ele tem um olhar para o Antigo Testamento, porque muitas passagens do Antigo Testamento a gente consegue encontrar aqui no cântico, mas também o cântico acaba que também tendo uma visão para além do Evangelho. Então, tudo aquilo que o cântico, de alguma forma, Maria vai relatar, acaba que a gente observando também ao longo do Evangelho. O terceiro momento, depois do cântico de Magnificat, tem o nascimento de João Batista, a gente não vai se deter nele. Aí nós nos deparamos com o capítulo 2. O capítulo 2 ele inicia justamente com o nascimento de Jesus. E aí aqui, a partir do nascimento e também da apresentação de Jesus, a gente tem algo muito importante que é o termo guardar. Então Maria guardava ou conservava essas coisas no coração. Então, Maria guarda a palavra de Deus em seu coração. E aí no nascimento, que é um cenário bem diferente, acaba que se deparando com aquela maravilha e aquelas coisas, aquelas saudações dos pastores e de Simeão, acaba que ela guardando no coração. Mas o que seria de fato o verbo guardar? O que ele exprime na tradição de Israel, o verbo guardar? Então, na sua origem mais antiga, guardar, a origem hebraica no caso, guardar, chamar, é o verbo chamar. Então é fazer com cuidado, fazer diligentemente, conservar na inteligência, como lá diz Provérbios 19, 18. Ter cuidado para cumprir os estatutos, ou seja, zelar por aquilo que ouviu. Então Maria, quando guarda isso no coração, não é somente guardar na mente, no intelecto, mas guardar no coração é guardar, cuidar, conservar e fazer com que isso seja cumprido, ou seja, o plano de salvação de Deus. Por isso o verbo chamar, que é bem parecido com o verbo chamar, que é ouvir, eles acabam que se completando. Por quê? Porque é incompatível a gente ouvir um estatuto de Deus, ou melhor, uma lei de Deus, a palavra de Deus, melhor dizendo, e de repente não guardar. Então, ou você, se realmente ouve, é porque guardou. Se não guardou, é porque não ouviu direito. Precisa ouvir de novo. Então, nesse sentido, na narrativa do nascimento de Jesus, enquanto todos ficavam maravilhados com as palavras dos pastores, que vem o menino, Maria cultiva e guarda cuidadosamente tudo isso em seu coração. Como modelo de fé e de seguimento, ela deve compreender e interpretar esses acontecimentos. Não de forma especulativa e intelectual, mas com toda a sua vontade e a adesão do seu chamado. Está lá em Lucas 2,19.
Na apresentação de Jesus no templo, por exemplo, ela fica admirada juntamente com José acerca das palavras de Simeão, que acaba que concluindo ao se dirigir a ela: Maria, quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 35. Claro que a figura da espada é muito enfatizada no meio cristão, sobretudo católico, como sinônimo de dor, sofrimento de Maria pela perda de seu filho de forma tão cruenta, na cruz. Então, claro que não se pode negar essa dor no peito diante de tamanha atrocidade. É óbvio. Então, a espada que transpassa no peito é a dor de perder o filho injustamente e correndo o risco do plano divino de salvação não se cumprir. Mas, se a gente for aprofundar a Sagrada Escritura e, de repente, se deparar em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a gente vê que a palavra de Deus é associada também à figura da palavra. Então, o que tem lá em Hebreus 4, 12? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Julga as disposições e as intenções do coração, e não há criatura oculta a sua presença. Olha a figura da palavra de Deus como espada, e olha essa palavra de Deus que perfura o coração de Maria, transforma o coração de Maria, e aí ao ponto de justamente ela guardar. Então só quem guarda é capaz de abrir o coração para que essa espada, que é a palavra de Deus, ela possa gerar frutos nesse coração. Então Maria, quando guarda essa palavra viva, ela acaba que permitindo que ela seja eficaz como uma espada. Então atinge lá as profundezas do coração, transformando para que aquele que é contagiado por essa palavra seja perseverante como discípulo do Senhor. Concluindo as narrativas da infância, lá em Lucas 2,51, após o reencontro de Jesus no templo, aos 12 anos, na volta para Nazaré, Maria mais uma vez guarda em seu coração tudo o que tem acontecido. O evangelista Lucas, ele enfatiza aqui a conservação de toda a recordação dos fatos vividos por Maria. O quarto ponto, na vida pública de Jesus. Então, na vida pública de Jesus, essas narrativas a gente também encontra no Evangelho segundo Marcos e também segundo Mateus. Aqui Lucas traz essas duas narrativas, mas aí tem um diferencial muito importante em relação aos dois evangelhos que nós vimos anteriormente, nos vídeos anteriores. Então, o primeiro episódio, o episódio de Jesus rejeitado em Nazaré, que está presente no Evangelho segundo Marcos 6, do 1 ao 6, e Mateus 13, 53 e 58. Aqui em São Lucas, esse episódio está no capítulo 4, do versículo 16 a 24. Então, aqui não se apresenta a figura de Maria, mas somente o nome de José, com aquela famosa frase: não é esse o filho de José? Lá no versículo 22 do capítulo 4 de São Lucas. Então aqui não se tem a presença de Maria. Mas no segundo episódio, na vida pública de Jesus, aquele episódio da mãe dos irmãos de Jesus, que vimos em Marcos e também vimos em Mateus, Lucas toma desses dois evangelhos, e aqui em Lucas está no capítulo 8, e de forma bem resumida, dos versículos 19 a 21, ou seja, 3 versículos, e acaba Lucas dando uma nova roupagem. Então, em Mateus e Marcos, por exemplo, essa nova configuração de família de Jesus, porque Jesus diz: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, em Mateus e Marcos, Jesus responde dessa forma para aqueles que estão interrompendo o seu discurso. Mas em Lucas, a gente vê algo diferente aqui. Então, Lucas apresenta a família dos verdadeiros discípulos como aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Não é mais aquele que faz a vontade de Deus, mas aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Claro que isso é equivalente, mas aqui Lucas acaba querendo enfatizar essa questão do ser verdadeiro discípulo, que ouve e pratica a palavra de Deus. Então aqui o termo sua mãe, tua mãe e minha mãe aparecem, mas não o termo Maria. Mas claro que Maria está lá, porque esses termos acabam que apontando para a figura dela. E por fim, no mistério pascal de Cristo, mais uma vez, assim como acontece com Marcos e Mateus,
no desfecho da missão, a atenção está no próprio Cristo. Então não aparece explicitamente a figura de Maria aqui no mistério pascal de Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Assim como também não se vê nos outros evangelhos, como eu falei. Entretanto, ela estará juntamente com os discípulos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Claro que isso a gente não observa no finalzinho do Evangelho segundo Lucas, mas acaba que observando no início dos Atos dos Apóstolos, que é o segundo volume da obra lucana, né? Então, com isso, a gente acaba concluindo que Lucas é aquele que mais fala sobre Maria e apresenta de acordo com o seu plano teológico. E qual é o seu plano teológico? Ela não é chamada a ser somente a mãe de Jesus, como ocorre nos outros evangelhos, mas também a ser verdadeira discípula, que ouve atentamente, guarda no coração e pratica a palavra de Deus. Imagine se Maria fosse só mãe de Jesus. Então, Jesus morreu, está lá e tudo, e voltaria para a casa dela normalmente e continuaria a vida normal. Mas, por ser, além de mãe, ser verdadeira discípula, ela acaba que se agregando com os discípulos e acaba sendo seguidora também do seu filho. Prova disso é que depois de sua morte, ela permanece junto deles, na espera do Espírito Santo. Isso vai ser fundamental nos inícios da comunidade cristã primitiva. Também, Nossa Senhora ela é sinal da opção de Deus pelos pobres. A gente não pode esquecer disso. E esse tema é muito caro ao evangelista, porque é uma mulher da pequena cidade de Nazaré, reconhece sua pequenez diante da grandeza de Deus, no Magnificat, né? Então, a pequenez de sua serva. Seu filho, ao nascer, enrolado em retalhos e deitado numa manjedoura, ou seja, num lugar simples, também figura evocada lá em São Mateus. Mas dar à luz em um ambiente simples. E as suas testemunhas, e aí a diferença com o Evangelho segundo Mateus, não são os reis magos, não são os magos, melhor dizendo, que oferecem presentes lá ao menino Jesus, mas são simples pastores. Então, também na oferta no templo, a gente vê que a família de Nazaré, ela oferta 2 pombinhos, ou seja, a oferta do pobre ao circuncidar o menino. E isso a gente vê como fundamentação lá em Levítico, capítulo 12, versículos do 6 ao 8. Também um traço importante na Mariologia segundo Lucas, no Evangelho segundo Lucas, é justamente a sua relação com o Espírito Santo. Também é um evangelho. O evangelista é um dos temas caros ao evangelista, que é essa questão do Espírito Santo. Então, essa relação de Maria com o Espírito Santo já se dá logo no início dos 2 volumes da obra lucana. O Espírito age sobre Maria para que ela conceba o Filho de Deus. Está lá em Lucas 1. E em Atos 1, Maria está reunida na espera do mesmo Espírito, que aqui agirá agora não somente nela, mas agirá de forma coletiva, ela reunida junto com os discípulos. Então, Maria nos ensina a ser verdadeiros discípulos, que ouvem, guardam e praticam a palavra de Deus ao ponto de responder. Então, essa palavra também, ela deve traspassar o nosso coração para fortalecê-lo e fazer-nos enfrentar os sofrimentos e os desafios da vida como Maria os enfrentou. Na dinâmica de que se tornar um discípulo se faz caminhando, Maria nos ensina a perseverar no seguimento dos passos de seu filho. Então, que essa partilha um pouco sobre Maria no Evangelho de São Lucas possa cada vez mais aprofundar a nossa devoção a Maria e também nos fazer verdadeiros discípulos do seu Filho, Jesus.